Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eu quero ler 4 versículos com você. Eclesiastes 3. Melhorou, André, obrigado. Eclesiastes 3. Você pode liberar o seu filho, tá bom? Lá para a sala. Se a criança ficar um pouco agitada, aí você leva ela ali na entrada, no hall de entrada ali. E dá uma... Porque criança é criança, né, gente? Não tem como. Criança é criança. Uma hora elas vão crescer e tá tudo bem. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo ou desaprendendo. Vai depender do adulto. Glória a Deus. Você sabe que muito daquilo que a gente ensina não é só por aquilo que a gente sabe, que a gente compreendeu. Muito daquilo que eu como pastor tenho semeado, muito disso que eu falo é fruto daquilo que eu vou vivendo também com as pessoas no dia a dia. Na vivência que nós vamos tendo com pessoas e na compreensão que a gente passa a ter a partir da história de outras pessoas, e a Bíblia fala que o pastor, ele deve conhecer o estado das suas ovelhas. Essa semana eu me dediquei a algumas visitas. E eu confesso para você que nas visitas que eu faço, e às vezes eu faço visita pessoalmente, vou até lá, e outras vezes eu ligo e converso. E esse tipo de atitude que tenho tido tem me ensinado muito algumas coisas. E tem me ajudado também. Porque é uma troca de experiências, é uma troca de valores. Você passa a observar, você passa a compreender melhor o outro. E eu particularmente eu entendo que em vida de igreja, a gente precisa ter muito vivo dentro da gente algumas coisas que são indispensáveis no meio de nós. E uma das coisas que é indispensável no meio de nós é empatia. A gente precisa, às vezes, se colocar no lugar do outro para entender o porquê que acontecem algumas coisas. Ainda agora alguém no hall de entrada, eu cumprimentei, fazia tempo que não havia. E aí ela me disse: pastor, eu estava longe, eu estava totalmente desanimado da vida. E eu estou retornando hoje. Eu me acomodei na minha vida, eu fui levada por todas as circunstâncias e eu a entendi. E eu disse para ela o seguinte: vamos olhar daqui para frente. Vamos tirar lições de tudo que aconteceu e vamos olhar daqui para frente. Isso numa conversa bem rápida. Mas ao ver o olhar da pessoa falando comigo, você faz uma leitura da vida da pessoa pelo olhar dela. Você consegue pelo olhar da pessoa fazer uma leitura. Ah, pastor, não é todo mundo que consegue fazer isso, é verdade. Não é todo mundo mesmo. Mas eu tenho pedido a Deus esse tipo de compreensão. E Jesus, ele disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Não é verdade? Os olhos são a lâmpada do corpo. O nosso olhar denuncia muitas coisas. A gente fala com o olhar. A gente emite palavras com o olhar. Enfim. E ao olhar os olhos daquela pessoa, e ela está me ouvindo aqui, e é importante, é daqui para frente. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. A gente não tem o poder de mudar as coisas que acontecem. A gente pode até pedir perdão por algumas coisas que aconteceram, mas elas já aconteceram e agora a gente precisa tocar. A gente precisa ir em frente. A gente precisa se deixar transformar. Então eu quero hoje conversar um pouco com vocês e refletir aqui. Quero refletir com você sobre estações da vida. Eclesiastes capítulo 3, veja o verso 1 comigo. E depois nós vamos ver o 11, o 12 e o 13. Verso 1 diz assim: para tudo há uma ocasião,
e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Verso 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. E isso tudo é um presente de Deus. Meus irmãos, quando a gente pensa em ciclo na vida, eu acho muito interessante essa palavra ciclo, porque isso nos faz entender que um tempo termina, outro começa. E isso é tão renovador para a nossa vida, é o que eu penso. Esse é um pensamento meu. Não sei como você pensa. Exemplo, no dia 21 de dezembro agora, nós já estamos vivendo parte dele, mas vai começar o verão. É a estação que particularmente eu mais amo, eu mais gosto. Já me ouviu dizer isso aqui? Eu amo o verão. É claro que quando eu digo que amo o verão, eu não amo o verão para algumas coisas, eu não amo o verão não. Mas para outras coisas eu amo o verão, porque é um tempo quente. E é uma estação que a maioria de nós gosta, como gosta da primavera, como gosta do outono. Outros preferem o inverno. O inverno para mim é um tempo que eu não curto muito não. Não gosto de inverno. Porque eu não sei se alguns concordam comigo aqui, mas no inverno dói as juntas. Eu já estou passando por isso. Tem algumas juntas que doem, né? Eu falo, meu Deus, né? Por que o inverno? Se o senhor perguntasse para mim, eu acho que eu ia excluir esse negócio. Mas com certeza eu não seria a melhor opção para Deus ouvir. Até porque Ele é Deus, Ele não tem que ouvir nenhum de nós para fazer algumas coisas. Mas se eu pudesse ter essa oportunidade de estar diante dEle no dia de tudo que Ele fez, eu falei, mas Senhor, essa coisa... E Ele ia me dizer, Ronaldo, eu tenho propósito em todas as coisas. Fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo que embora você não goste muito do inverno, eu quero dizer para você que eu sei o que eu estou fazendo. As estações seguem um propósito. Porque tudo que Deus fez tem propósito. Então Deus não fez nada, absolutamente nada. Deus não fez absolutamente nada sem um propósito. Deus é um ser inteligente. Até aqueles que não creem em Deus como nós cremos, eles acreditam na criação porque eles acreditam em um design inteligente, que alguém projetou tudo isso. Que alguém fez o projeto. Que alguém fez o projeto, que alguém executou tudo isso. Então, as estações, assim como elas existem, as estações também fazem parte da nossa vida. A gente vive o outono, na vida, a gente vive a primavera na vida, a gente vive os verões na vida, mas a gente vive também os invernos da vida. Os invernos. A Bíblia nos conta sobre o nosso Senhor Jesus, que Ele passou um período terrível, e eu chamo aquele período de inverno. Quando Ele estava no Getsêmani, quando Ele estava orando, e os evangelistas dizem que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ali no Getsêmani, Jesus leva Pedro, leva Tiago, leva João, que eram os amigos mais íntimos dele. E Jesus queria que aqueles amigos estivessem com ele naquela hora, mas enquanto Jesus orava, os três dormiam. Não estavam nem aí para o que estava acontecendo com o coração de Jesus. E naquela hora, Jesus ele disse que angústias se apoderaram dele. O próprio Jesus diz isso. O próprio Jesus viveu aquele momento, viveu aquele instante, porque ele sabia o quão duro seria, o quão terrível seria a subida ao Calvário. Ele sabia o quanto seria difícil. E Jesus também vive isso. Enfrentou a tristeza, e às vezes nós enfrentamos também a tristeza, ou a profunda tristeza. Enfrentamos a solidão. Enfrentamos tudo isso. Mas Jesus nessas horas, Ele mergulhou na oração. Ele mergulhou na intimidade com o Pai.
Ele mergulhou na intimidade com o Senhor Deus, dizendo para o Senhor: olha, se possível for, passe de mim todo esse momento, mas que contudo a tua vontade se execute na minha vida. Foi o que Jesus orou e falou. Então é possível que a gente também viva isso. Então, constantemente em nossa vida, nós estamos vivenciando o quê? Mudanças. Nós estamos vivenciando mudanças, ou seja, as estações estão mudando. E em meio à mudança das estações, a gente passa aquele processo de transição. É um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo que a gente se prepara para aquela estação que está chegando. O verão está chegando, dia 21 agora. Quem pode dizer glória a Deus, aleluia? Olha, dia 21 começa, bênção, já está quente. Mas você percebe que quando o verão vai chegando, a moda também vai mudando? As roupas vão mudando, elas vão ficando mais leves. A gente vai mudando o vestuário, é claro, aqueles que estão podendo. Mas se a gente não muda tudo, a gente muda um pouco, não é verdade? Mas a gente muda. A gente troca a calça pela bermuda. A gente troca aquela coisa mais pesada por uma coisa mais leve. Por quê? Porque a gente quer se adequar àquele momento que a gente vai viver. Quando eu vou para o litoral, eu vou para uma praia, eu não vou desse jeito, de terno, de gravata. Tem alguns até que vão, mas eu não. Eu já estou liberto disso. Eu sei que não precisa ir assim para lá. Então, minha gente, na grande verdade, esse processo de se adequar é muito importante. Então eu pergunto para você, qual é a estação que você está vivendo na sua vida? Talvez a gente vá agora entrar em um verão, que é uma das estações que eu mais gosto, mas de repente tem a gente que vai entrar no verão e esteja no inverno. O verão até ajuda, porque o dia fica mais alegre, né? O dia fica mais gostoso. Se eu perguntasse a vocês aqui, os dias quando eles estão ensolarados e do jeito que está hoje, o dia fica mais gostoso, pelo menos para mim. Os países que não têm esse clima que nós temos, a gente ouve gente dizer que vive lá, que aquela nação se torna depressiva, triste, por causa do clima. O clima provoca isso. Assim como as cores provocam a sua alegria, assim como as cores provocam calma, assim como as cores provocam, às vezes, fome. Você vai nos lugares que se vende o que se come, você vê que as cores, elas não estão ali por acaso. É para, de alguma maneira, aquilo assediar você a comprar alguma coisa, a levar alguma coisa. Então é possível que alguém comece o verão, mas estando no inverno da vida. Então eu quero hoje conversar com você sobre isso. Não estar ou não se preparar para que a gente passe as fases, a gente acaba retrocedendo e a gente deixa de avançar. Que lições a gente pode aprender para a gente viver essas estações que a Bíblia está nos dizendo aqui, que o próprio Salomão nos diz. Salomão diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Nós acabamos de cantar aqui que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que convergem para o bem daqueles que amam a Deus. É muito difícil a nossa humanidade compreender essa verdade espiritual. Mas a primeira lição que eu quero que você pense: identifique a estação que você está e se adapte a ela. Olha o que Salomão também disse em Eclesiastes 7, verso 10. Ele disse assim: não diga porque os dias do passado foram melhores dos que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Você sabe que a comparação, ela é cruel. Ela é cruel. Se você parasse aqui, se você visitasse o seu passado, se você visitasse alguns acontecimentos lá do passado, talvez você me dissesse: olha, ontem foi melhor que hoje. Mas a Bíblia está dizendo que não é sábio, não é inteligente viver dizendo isso. Não é bom que a gente viva a dizer isso. E não é por acaso que isso está aqui. Porque muitas das coisas mudam em nossas vidas. Nós, gente, estamos em mudança. A gente muda.
Como que você se percebe, como você se olha, como você se observa. E a gente muda. Se a gente não muda, aquilo que eu falei ainda há pouco, tem gente que não muda para melhor, muda para pior. E a gente precisa mudar para melhor. Ninguém aqui é convidado a mudar para pior. Aqui nunca haverá alguém que ministrará o seu coração aqui e dirá para você mudar para pior. Nunca. Ninguém, porque se alguém vier e disser isso aqui, que nós temos que piorar e temos que mudar, eu me levanto do meu lugar, subo aqui. Porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certa. A pessoa deve estar sem juízo. Então tudo que a gente recebe aqui é para a vida, gente. Tudo que você ouve deste altar é para a vida, é para você melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar como esposa, melhorar como esposo, melhorar como filho, melhorar como mãe, melhorar como pai, melhorar como cidadão, melhorar como profissional. Tudo que você recebe aqui é para que você melhore. Sabe por quê? Porque quando você melhora, o nome de Deus é glorificado na tua vida. Quando você melhora, o nome de Deus é glorificado na tua história. O Senhor Jesus falou que o Pai é glorificado na vida do Filho. Por isso Jesus falou: assim brilhe a vossa boa vida diante dos homens, assim brilhe as vossas boas atitudes, assim brilhe o vosso bom viver diante dos homens, para que os homens glorifiquem teu Pai que está lá no céu. Então é fácil da gente entender isso, mas a gente vai mudando e algumas coisas mudam. Eu li certa vez que nós podemos mudar opiniões, mas nós podemos também manter os princípios e devemos manter os princípios. A gente pode até mudar uma opinião, mas a gente deve manter os princípios. A gente pode até você pode até trocar as suas folhas, mas você precisa manter as suas raízes. A mudança faz parte da vida. A gente não pode querer fazer uma coisa a vida toda que a gente sabe que já está ultrapassado. E a gente precisa se renovar nesse sentido. E não é simples. Aliás, tudo que se torna, ou tudo que é novo, nos assusta a princípio. A gente fica assustado. A gente fica assustado com qualquer mudança, gente. Com qualquer mudança, então a gente fica assustado. E ele diz aqui, quando os dias, em Eclesiastes 7,14, ele diz também assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. O dia está bom, meu irmão? Aproveita bem. Mas quando os dias forem ruins, você deve considerá-los. Porque em dia bom, a gente não aprende muita coisa. Sabia disso? Você sabia que em dia bom a gente não aprende muita coisa? Dia bom é dia bom, a gente está na festa. O dia bom é a farra, o dia bom é a alegria, o dia bom é o sorriso largo, o dia bom é aquela coisa sem muito compromisso. Mas o dia ruim, ele exige de nós. E são esses dias ruins que exigem da gente, que são os dias que mais provocam mudanças significativas em nossa vida. Quando você olha Salomão, ele diz que isso sempre me intrigou muito. Salomão dizia que ele preferia estar em um lugar de luto do que em um lugar de festa. E eu confesso para você que a primeira vez que eu li isso, eu falei: Salomão era xarope. Depois de um tempo eu pude compreender o que Salomão estava querendo dizer. Depois de um tempo eu entendi que Salomão não estava dizendo que era ruim viver dias bons, ou que ele só disse que os dias difíceis ou o dia de luto nos ensinava muitas coisas. Nós aprendíamos mais nele. E isso é verdade. O próprio apóstolo Paulo, nos seus escritos, Paulo fala assim: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu. E quando você olha os escritos de Paulo, ele sempre fazia uma leitura muito positiva dos dias difíceis. Ele olhava para as tribulações e ele dizia que a tribulação iria produzir nele perseverança. Paulo, ele dizia: a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória. Ele olhava tudo como passageiro.
Então, quando os dias forem bons, você deve aproveitá-los muito bem. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês gostam de reflexão. Tem muita gente que não gosta de refletir muito, não. Tem um programa do Cabrini, que é o Repórter Record. Esse programa foi ao ar, acho que há anos atrás, eu não me lembro exatamente o ano aí, mas 2015, 2016. E há dias atrás, ou há meses atrás, eu estava revendo, que ele contou a história de uma senhora chamada, se eu não me engano, Rosa. Essa mulher era crente em Jesus, era membro de uma determinada igreja. E ele fez uma matéria com essa mulher. E foi muito interessante. Ele não fez a matéria só com a mulher. Ela fez a matéria com os médicos que cuidavam daquela mulher também. Foi um programa lindo. De um aprendizado tremendo. E como aquela mulher nos ensina, mesmo estando nos seus dias, os seus últimos dias sobre a terra, vivendo o estado terminal. E uma das médicas que eu estava ouvindo, ela falou uma frase que eu anotei, que ela disse assim: aumente a vida em seus dias, e não somente aumente os dias de sua vida. Aumente a vida em seus dias. Isso falou tão profundamente comigo. Eu falei, como é possível a gente aumentar a vida na própria vida? Ou nos dias que você está vivendo? E ela explicou depois o porquê que aquilo era uma filosofia para eles, os médicos. Porque eles tratavam com pessoas ali no AC Camargo, pessoas que estavam, muitas delas iriam partir e outras iriam superar. Cada um iria viver uma experiência. E isso me chamou muita atenção. E a gente aprende. Eu tenho situações aqui, gente, aqui neste auditório hoje, pessoas que viveram situações que eu sei que foram dificílimas, e eu acompanhei muitas delas. Acompanhei, às vezes não dizendo absolutamente nada, mas só estando ao lado. Só estando ao lado, só olhando, observando e dizendo uma coisa confortante ou outra, e só isso. E às vezes não dizendo absolutamente nada. Por quê? Porque a gente sabe que cada dia ele tem as suas dificuldades. E graças a Deus, essas pessoas permaneceram firmes, inabaláveis, venceram, triunfaram. E hoje elas têm uma história para contar que fortalece a vida de muita gente. Que ajuda muita gente. Você precisa identificar a estação que você está e se adaptar a ela. E entender que não é possível trilhar novos caminhos usando antigos mapas. Já viu o GPS? Você precisa fazer o que com ele? Você precisa constantemente estar fazendo o que? Atualizações. Tem atualizações que são automáticas, é igual o seu celular. Se você tem um celular, mas você não faz a atualização que ele recomenda, você fica atrasado. E por que você fica atrasado? É fácil de fazer isso? Não é fácil, porque nós não somos máquinas, nós somos gente. A máquina é mais fácil de atualizar, a gente é mais difícil. Eu sou bem mais difícil para atualizar do que o celular. O celular, quando me vem o recado ali de atualização, eu clico e ele começa a atualizar, e dali a instantes ele está atualizado. E eu tenho compreendido que algumas atualizações são ruins. E até eles percebem que a atualização que eles fizeram é ruim, e aí eles mandam outra atualização que substitui aquela última. Até eles fazem isso. Até eles erram. Eu fiz uma atualização no meu iPad, eu acho que é uma das últimas que vai chegar. Sinal que está tendo que atualizar o iPad, né? Não é as atualizações. E ficou ruim algumas coisas, eu não vejo a hora que eles arrumam isso daqui. Então, gente, nos atualizarmos, usar um GPS antigo para fazer novos caminhos, você vai ter problema, porque vai ser complicado. Eu tive certa vez que eu contava isso para o Moisés. Eu fui fazer uma visita para o Moisés no hospital, e o meu GPS me levou para um caminho doido. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para o Moisés, né, Moisés? Essa semana a gente estava conversando,
E eu falei assim, rapaz, me levou por um caminho que quando eu entrei naquele caminho, eu falei, estou roubado, literalmente. É hoje que eu volto sem carro, volto sem nada. Porque me levou para uma quebrada. E eu falei, meu Deus. Aí eu já comecei a orar o Salmo 91, aquele que esconde, aquele que... comecei a orar, falei, meu Deus, me livra desse negócio. E aí vieram 2 pessoas me abordar, porque eu entrei numa rua sem saída. O que você está fazendo aqui? Eu estou perdido. Estou perdido. Agora eu fiquei mais perdido ainda depois dessa pergunta de vocês. Quase que eu perguntei o que vocês estão fazendo aqui. Quase, mas não perguntei não, deixei. Então, gente, se nós não estivermos atualizados, a gente vai entrar em quebrada na vida. E quando a gente entra na quebrada da vida, e às vezes sem a gente querer entrar, a gente entra. Você imagina? Sem a gente querer entrar, a gente entra. Então, não é possível trilhar um novo caminho com mapas antigos. A gente tem que ir se atualizando. Segunda coisa, para você se adaptar bem à estação que você está vivendo, entenda que tudo tem um propósito. Meu Deus, como é difícil isso. A Bíblia diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E volta a dizer o que você cantou ainda há pouco. Que tudo coopera para o seu bem. Que o choro vai durar uma noite, a alegria vai vir ao amanhecer. O mundo usa as escolas para formar o indivíduo. Deus usa as situações para formar o indivíduo. As faculdades usam a sua metodologia e formam os homens. E Deus usa as dificuldades para formar o ser humano. É uma coisa que a gente vai excluindo. Os pais que estão aqui, a minha geração. Esses dias, pais estavam reunidos e eles fizeram a pergunta a mim, disseram, pastor, o que está acontecendo com a meninada? Com essa geração? E eu, olhando para eles, devolvi a pergunta para ouvi-los. E aí, o que vocês acham? E todos eles foram unânimes em dizer, pastor, a gente batalhou mais, a gente lutou mais. A gente guerreava mais. E hoje, pastor, a gente tem uma condição melhor e a gente deu uma condição melhor aos nossos. E isso, de certa maneira, gerou neles uma acomodação. E aí começaram, e mais esse tempo de tecnologia, e mais esse tempo que as informações são tão rápidas, quase que instantâneas, automáticas. E isso também coopera, e aí nós chegamos à conclusão que é uma série de coisas que faz com que as coisas aconteçam como elas estão acontecendo. E todo mundo querendo entender o porquê. E as dificuldades é uma das coisas que Deus usa para moldar a nossa vida. Os pais de antigamente, eles não se preocupavam em dar dificuldade para os seus filhos. Eles davam a dificuldade, olhavam com uma certa benevolência, com uma certa bondade, mas entendiam que aquilo iria formar aquele menino, ou aquela menina. Que aquela situação iria formar aquela pessoa. Os pais que estão aqui da minha geração, ou de gerações mais vividas, aí entendem o que nós estamos dizendo. Agora, para todas as coisas é importante que as estações que a gente vive, a gente entenda que tem a propósito no que está acontecendo. E tudo está convergindo para um fim. Nós olhamos algumas profecias bíblicas e a gente fica pensando assim, como que pode? E eu, quando falo em profecia bíblica, eu quero dizer a você que isso não quer dizer que eu seja determinista. E acredite que as coisas estão determinadas a acontecer desse jeito. Elas vão acontecer. E nós iremos definir a maneira que nós iremos viver antes desses acontecimentos. E nós precisamos viver de uma maneira abençoada. De uma maneira cristã. De uma maneira poderosa. De uma maneira viva. De uma maneira real. De uma maneira que Deus seja exaltado. É isso que nós temos que viver.
Quer Jesus volte daqui a 2 anos, quer Jesus volte daqui a 1 semana, quer Jesus volte daqui a 30 anos, você tem que estar preparado. E mantendo os seus princípios, trocando as suas folhas, mas mantendo as suas raízes em Deus e naquilo que é de Deus. Mas é muito importante que a gente entenda propósitos. Porque essa é a pergunta que as pessoas mais fazem a nós, e eu confesso para você, deixa eu altar, de que eu não tenho respostas para tudo. Não tenho. Não tenho respostas para tudo. Porque quando nós estamos vivenciando algumas situações, a gente começa a se perguntar o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? E nessa de porquê, muitas pessoas entram por um pensamento ou por uma linha filosófica muito perigosa. Uma linha que afasta a pessoa do Criador, que afasta ela de Deus. Como diz o livro de Salmos, os homens estavam perguntando: onde está Deus? Ainda bem que esses que perguntavam onde está Deus, eles ficaram no templo, eles ficaram no altar e consequentemente tiveram respostas aos seus questionamentos. E Deus lhes deu respostas. Mas a resposta que favorece ou que satisfaz uma determinada pessoa, nem sempre essa resposta satisfaz a outra. Cada pessoa, ela precisa de uma maneira, de um jeito. Deus não trata comigo e com você de uma maneira coletiva. Deus trata comigo e com você de uma maneira singular. E é isso que a gente tem que entender. Por isso que nós não podemos uniformizar. É por isso que eu tenho muito medo de experiências que viram doutrina. Experiência não pode virar doutrina, são experiências. As experiências que Deus deu a homens e a pessoas que nós vemos aqui na Bíblia, elas servem de quê? Servem de parâmetro para os nossos acertos. E quando nós olhamos as experiências dessas pessoas em tudo aquilo que elas viveram, a gente pode entender também que o mesmo Deus que guiou a história dessas pessoas é o Deus que está guiando a nossa história. É o Deus que está guiando a nossa vida. Eu estava postando, eu postei até no grupo de líderes aqui, uma mensagem que o ministro da Justiça, que é pastor presbiteriano, e que foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele estava pregando na igreja do pastor Silas Malafaia no último dia 9, e eu ouvi toda a mensagem dele, uma mensagem de 30 minutos, eu escutei tudo que ele falou e ele contou ali parte da sua vida. Ele estava agradecendo a Deus por tudo o que Deus veio fazendo na vida dele. E uma das coisas que ele falou na sua mensagem, ele disse que ele havia, quando garoto, recebido uma palavra profética de Deus. Eu havia recebido uma palavra profética de Deus que eu não entendia ela, como que isso iria, eu não imaginava como que iria se suceder aquilo na minha vida. Gente, Deus, ele é um Deus de propósitos. A gente precisa entender que Deus tem propósitos. E eu confesso para você que é muito difícil a gente entender às vezes isso. Sabe por quê? Porque a gente é levado pelo que vê. A gente é levado pelo que vê. E aquilo que vê, de alguma maneira, ela interfere muito na nossa caminhada. Aquilo que a gente vê, ela tem o poder de nos parar ou não. Ela tem o poder de nos parar ou de nos fazer avançar. Mas vai depender muito da compreensão que a gente tem ou da fé que a gente vive. A fé que a gente vive. Porque a fé é uma de duas coisas: ou você vive ou não vive, não tem meio termo. Não há meio termo, gente, de, não, eu vivo mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou é ou não é. E ele estava contando a sua história. E ele falando que ele recebeu uma palavra quando ele morava numa determinada cidade pequena de São Paulo. E ele dizia que, mas essa palavra que eu recebi para se cumprir, eu tenho que fazer muita coisa na minha vida. E aí sabe o que ele fez? Ele começou a se preparar para aquilo.
Ele começou a se preparar para algo que ele não sabia se iria acontecer ou não. Mas ele creu naquela palavra. E ele julgava algumas coisas muito impossíveis. E quando ele foi ver, ele já estava fazendo aquilo que ele achava que era impossível. São competências que Deus dá. A competência de cada um de nós aqui, elas podem ser diferentes. É possível que eu esteja hoje falando para a gente que tenha muito mais competência, que chegue a lugares muito mais altos que eu. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os meus e que os seus. São maiores. E ouvindo a história dele, eu pude me lembrar da história de outros nas Escrituras que viveram histórias parecidas. E a minha oração é que ele continue com esse coração que me dá a entender que é um coração voltado para Deus. Que Deus continue dando a ele esse coração. Que Deus continue guardando a vida dele de todas as armadilhas que essa linha muito fina pode provocar na vida dele. Que Deus o ajude. Mas a gente precisa entender propósitos de Deus. Talvez você esteja ainda se perguntando por que algumas coisas aconteceram na sua vida. E você pode morrer perguntando, sem dar passos, sem fazer a caminhada que Deus quer que você faça, sem concluir o caminho que Deus quer que você conclua. Sabe por quê? Porque você está sempre perguntando por quê. E tem coisa, minha gente, que vai ser difícil alguém te explicar. Eu me lembro, quando fazíamos capelania hospitalar, eu me lembro de uma senhora que estava internada aqui no Hospital das Clínicas há mais de 20 anos. Você imagina, há mais de 20 anos internada no hospital. A vida toda. Ela começou a ter um problema. E graças a Deus pelo hospital aqui que cuida de gente assim. E eu me lembro que um dia essa mulher, ela cria muito na doutrina de Kardec. E eu, como pastor, visitava os quartos, conversava com eles, levando esperança, levando paz, levando fé, levando amizade, enfim. E eu me lembro que um dia ela perguntou para mim assim, ela disse, pastor, me responda uma coisa. Por que eu estou há 20 anos nessa cama? Me responda por que o meu marido teve um AVC e ele está lá em casa. E a minha filha está cuidando dele e de mim. E a minha filha não pode ter vida própria porque ela se dedicou a cuidar de nós. E ela queria que eu lhe respondesse. Me diz por que essas coisas aconteceram. Me diga por quê, por favor, me diga por quê. Me diga qual é o propósito da vida, qual é o propósito do karma, qual é o propósito, enfim, ela colocou a doutrina dela diante de mim. E você pensa que eu fiquei preocupado em dar resposta assertiva para ela? Porque eu não tinha uma resposta assertiva. Eu podia vaguear. Talvez o propósito de tudo aquilo fosse o propósito dessa situação, o propósito de eu estar vivenciando tudo aquilo, fosse o meu próprio aprendizado. Eu não sei. Vocês estão entendendo como a gente não consegue, não adianta, minha gente. Enquanto a gente quiser entender algumas coisas, você vai deixar de caminhar, vai deixar de andar. Tem coisa que você só vai ter resposta na eternidade. É o que eu penso. É o que eu entendo. Eu sei, pastor Marcelo vai divergir de mim. Pastor Marcelo, a gente diverge em algumas coisas e ele não gosta muito daquela música, ninguém explica Deus. E ele sabe que eu converso com ele, não, é uma maneira poética, e eu acho que ele está certo, porque Paulo fala que quão inescrutáveis e quão insondáveis são. Tem coisa que a gente não vai entender mesmo. Nós não vamos conseguir definir Deus, ou colocar Deus numa caixa de sapato e dizer Deus é assim. Deus, é grande, é poderoso. E o apóstolo Paulo diz, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem o conhecerá? São divergências que a gente pode ter, gente. Você pode pensar diferente de mim em muitas coisas, não tem problema nenhum não. Isso é normal, isso faz parte da nossa diversidade, faz parte. Você pode pensar diferente. Mas aquilo que a gente vive tem que ser maior do que os nossos pensamentos diferentes.
A nossa unidade tem que ser maior do que aquilo que a gente pensa diferente. É isso que a gente precisa entender. Então, eu não pude responder aquela senhora. Eu não pude responder aquilo. Tem gente que gosta de resposta pronta, de frases que de alguma maneira provocam em nós um desejo, uma vontade. Eu não tenho nada contra isso, eu acho isso muito bom. Eu acho muito bom a gente ouvir uma palavra que nos incentive. Eu gosto disso. Eu sou um incentivador, gente. Eu incentivo as pessoas. Eu tenho uma carta que eu recebi há 23 anos atrás, quando nós começamos a igreja. Essa moça me mandou uma carta dizendo, pastor Ronaldo, eu era líder de jovem dela, ela me mandou uma carta tão linda que eu tenho guardado até hoje. E todas as vezes que eu estou desanimado, eu leio essa carta. Aquilo me motiva, me renova. Me leva para frente, me leva para ir em frente, me leva a guerrear, a lutar, a batalhar. Então, Deus tem propósitos. E a terceira coisa, que independente da estação que a gente esteja vivendo, pratique o bem e procura ser o mais feliz possível dentro daquilo que você está vivendo. Há tempos atrás aqui eu falei, e é possível que alguém nos interprete de uma maneira errada. Eu falei que felicidade plena aqui nesse mundo talvez a gente nunca viva. Porque a gente se depara com tanta coisa que chateia a gente, que a gente apanha momentos que a gente vive. E tem momentos que são tão gostosos, não é verdade? Momentos que a gente vive que são tão maravilhosos, são tão abençoadores. Olha o que ele falou, que nós já lemos. Descobri que não há nada melhor para o homem, para o ser humano, do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Não há nada melhor. Eu falei para você, né, que ontem a gente foi lá na escola, junto com a turma do Vivendo o Amor, e foi tão bacana. Eu via gente envolvida ali, gente que vive uma realidade tão diferente daquelas crianças. Acho que é a Carla que está ali, não é, Carla? É você. Eu vi a Carla dando os presentes lá para as crianças e eu estava olhando e naquela hora você tende a refletir, né? Aí você vai lá para o passado e lembra de muitas coisas. E aí eu estava vendo, Senhor, que tempo abençoado é esse? Nós estamos aqui oferecendo alguma coisa para alguém. A gente está aqui tornando o dia de alguém mais abençoado. A gente está trazendo sorriso a alguém, ainda que seja por alguns instantes, por algum momento. Mas isso é tão valioso, gente. É tão precioso. E o que Salomão está dizendo aqui, ó, ele está falando, descobrir que não há nada melhor para o homem, para o ser humano, do que ele ser feliz e praticar o bem enquanto vive. É verdade, há estações na vida que a gente quer até parar de fazer o bem. Por isso que Paulo fala lá, gente, não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Não nos cansemos. Por que Paulo usa essa linguagem com os Gálatas? Por quê? Porque fazer o bem cansa, gente. Fazer o bem cansa. Fazer o bem dá canseira. Fazer o bem às vezes não traz reconhecimento. Fazer o bem às vezes não traz glória. Fazer o bem às vezes é assim, é difícil. Mas ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ao tempo de Deus, colheremos todo o bem que fizemos. Não nos cansemos de fazer o bem. Aí eu volto a citar aquela frase que eu ouvi da médica, aumente vida aos seus dias. Não é aumente dias a sua vida, aumente vida aos seus dias. Aumente vida aos seus dias. Bota a vida na tua existência. Bota a vida na tua caminhada. Bota a vida no teu viver. Bota a vida na tua caminhada. Vai colocando vida na sua vida. Não se mate no dia a dia. Lá na sua casa você deve ter um espaço onde você guarda as suas coisas. Onde você guarda isso, onde você guarda aquilo, onde você guarda aquilo. E consequentemente a gente gosta de guardar cada coisa no seu devido lugar.
E aonde você joga o lixo? No lixo. A gente precisa aprender a jogar lixo no lixo. E às vezes, a gente pega lixo e joga para dentro da gente. Não pode. A gente não pode fazer isso nunca. Não joga lixo. A sua vida não é, a sua vida é depósito de coisas maravilhosas, de coisas abençoadas. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Deus Altíssimo. Amém ou não amém? Então cada coisa no seu devido lugar. Pratique o bem. Jesus falou, olha, mais que felizes são aqueles que, abençoados serão aqueles que andarem por esse caminho, pelo que eu tracei, pelo que eu determinei, anda por isso. Ele falou, mais que felizes, o puro de coração. Por que você vai jogar coisa ruim para dentro do seu coração? Pureza de coração. Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem? O que é limpo de mão, puro de coração. Está vendo, gente? É a palavra de Deus. E a quarta lição e a última, que fica é essa. Tema ao Senhor. Seja lá qual for a situação que você esteja vivendo, qual seja a estação que você esteja, tema ao Senhor. Eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, e nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. A Bíblia diz que o Senhor Deus espera que o homem o tema. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem tanta gente querendo ser sábia, mas não quer temer o Senhor. O princípio do saber é temer a Deus. Porque enquanto você temer a Deus, você terá alguma coisa balizando a sua vida, te equilibrando. Quando não houver mais temor de Deus, nada vai te equilibrar. O temor de Deus faz com que haja limites na nossa vida. O temor de Deus nos faz entender que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O temor de Deus nos faz entender até onde ir. O temor de Deus nos faz entender que o nosso direito termina quando começa o do outro. O temor a Deus faz com que a gente se conduza de uma maneira abençoada. Deus, Ele tem planos de paz e prosperidade, tanto para mim como para você. Você crê nisso, amém ou não amém? Você crê mesmo que Deus tem planos de paz e prosperidade para você? Se você tem certeza disso, dá um aplauso bonito ao Senhor. Oh, meu Deus! Nós cremos nisso, Senhor. A gente crê nisso. Sabe por que a gente crê nisso? Porque o Senhor Jesus atestou isso. Eu vim para que tenham e tenham vida em abundância. E porque também o profeta Jeremias, ele falou que os pensamentos de Deus a meu respeito e seu respeito são pensamentos de paz e de vida. Mas pastor, por que isso aconteceu? Deus não viu, Deus não observou, Deus não olhou. É a pergunta que todo mundo faz. E você já deve ter feito alguma vez na sua vida. E ninguém aqui é diferente não, gente. É todo mundo igual. Na intimidade, no dia a dia, na nossa espiritualidade somos muito parecidos. Então, essa noite eu quero convidar você a identificar a estação que você está vivendo e se adaptar a ela. Se adapte a isso. Quando falo se adaptar, não é tomar o jeito dela, mas é se comportar de uma maneira adequada nela. Se comportar de uma maneira adequada. Ou seja, não lute as suas lutas como derrotado, lute como vencedor. É isso que eu estou dizendo. Você não tem que lutar como derrotado. Você não tem que entrar em campo e jogar como já se tivesse perdido a partida. O que é isso? Eu tinha que dar uma palestra lá no São Paulo. Eu queria ir lá. E o Rogério está tentando, mas não consegue. Como é que pode lutar para não cair? Tudo bem, né? Lutou, não caiu, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem que não caímos.
Aguenta a gozação depois, porque depois que cai, todo mundo tira barato. Então, gente, a gente não pode lutar como derrotado. Não lute como derrotado. A perca de uma luta não é a perca da batalha, a perca de um jogo não é a perca do campeonato. Nesse campeonato você é mais que vencedor, e eu sou mais que vencedor. Não entenda que você perdeu uma partida e perdeu a vida. Ei, alto lá, olha para o alto. Maior é o Deus que está em você do que aquilo que circunda nesse mundo, gente. É assim que a gente tem que se comportar, jogar como vencedor. Está doendo, estou machucado. Quem anda perto de mim sabe que eu sou assim. E esse é o espírito que eu passo. Passo esse espírito. Porque espírito é uma coisa que se passa. Então, se identifique, entenda que tudo tem um propósito divino. E porque tem um propósito divino, você vai ficar firme e Deus vai lhe abençoar. Sendo feliz, praticando o que é bom. Pratica o que é bom. Você pode abençoar alguém. Você pode ser canal de bênção na vida de alguém. Vai ser canal de bênção. Não se importe com quem vai dizer A ou B. Não interessa. Seja bênção e acabou. É assim que a gente tem que ser, gente. E por fim, tema ao Senhor. Tema ao Senhor nos seus caminhos. Tema ao Senhor na sua vida. Tema ao Senhor no seu viver. Eu vou parar por aqui porque eu tenho um casamento para fazer. Vamos fazer o casal feliz, amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Irmão querido, qual a estação que você está vivendo? Pastor, está um verão. Estou sentindo aqui, ó. Está quente. Está frio demais, pastor. Dói lá dentro, dói os ossos. Dói na alma, dói no coração. Que frustração, que luta, que batalha. Essa coisa se estende. Estou chorando faz 2 noites, pastor, não é uma noite só não. Que a gente entende, né? As coisas ao pé da letra. Não é uma noite, pastor, a noite às vezes tem mais horas do que a gente imagina. Mas eu quero dizer para você que o amanhã está chegando. Eu vejo o sinal. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a chuva de Deus vai vir. Foi o que o profeta falou. Vai lá e diz para Acabe que vai chover. Estou vendo uma nuvem. E esse é o sinal de que a chuva de Deus vai vir. Qual a estação que você está vivendo? Qual o momento que você está vivendo? Não está fácil? Eu quero orar por você. Eu quero clamar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus revista você. Vamos fazer uma oração? Você quer sair do seu lugar, vir aqui à frente? Você que sabe que Deus está falando contigo essa manhã. Vem aqui à frente. Eu quero ministrar o seu coração. Pode vir, tem lugar aqui para você, pode vir. Venha. Eu vou orar por você e depois você vai voltar para o seu lugar cantando. Depois você vai voltar cantando. Vem aqui para frente. Venha junto do altar. Coloque essa estação aí diante de Deus. E olha, fala para Deus, qual é a estação que você quer viver? Qual é a estação que você mais gosta? Fala isso para Ele. Ele está aqui, ó. Ele está comigo, está com você, está conosco, está contigo. Amado Pai Celestial, eis aqui, meu Deus, os meus irmãos diante desse altar. Eu não sei, Senhor Jesus, exatamente qual é a estação que essa mulher e esse homem estão a enfrentar, Senhor. Mas eu sei que Tu és o Senhor de todas as estações, ó Deus. Eu posso ter aquela estação que eu mais me adapte, que é
essa estação. E é verdade, ali eu me adapto, ali eu gosto, tudo é uma maravilha. Mas, Senhor, é possível que a gente passe estações que a gente esteja tão conturbado, Senhor, tão entristecido, tão abatido. Mas, meu Deus, essa manhã, eu peço que o bálsamo do Senhor passe sobre estas vidas. Que o bálsamo do Senhor passe sobre esta mulher, sobre este homem. Talvez, meu Deus, ela tenha se dedicado a fazer tanto bem na sua vida e hoje ela está tão cansada de fazer o bem. Está tão cansada de executar aquilo que talvez ela tenha sido chamada para executar, Senhor. Tu és o Deus que fortalece, Tu faz forte o cansado, Tu dás vigor àquele que não tem nenhum vigor, Senhor. Em nome de Jesus. Os que esperam e os que confiam no Senhor provam do Seu toque. Meu Deus, a gente aqui, talvez, meu Deus, que esteja triste de desistir de tanta coisa importante na vida dela. Senhor, ajuda ela agora, vem com compreensão sobre o coração, sobre a vida, vem com renovação sobre a vida, vem com renovação, Senhor, vem, meu Deus, vem sim, vem com a Tua ação poderosa, ó Deus, vem, meu Senhor, porque é tudo isso que o Teu povo quer, ó Deus, é tudo isso que o Teu povo, meu Deus, quer viver a Tua visitação, quer provar da Tua presença manifesta, Senhor. Nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor, mas nós queremos o Shekinah, a manifestação da Tua glória, a manifestação da Tua glória na nossa caminhada, a manifestação do Seu poder no nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo essas vidas que estão aqui e eu declaro sobre elas força, vida, alegria, bênção, saúde. Eu declaro sobre a vida delas renovo pela fé, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Volta para o seu lugar, renovado e abençoado. Aleluia, cante isso, cante isso.